E a mensagem é todo, o capítulo 18, nós vamos falar a respeito do reino de Deus, essa noite, uma parte do reino de Deus. E para entendermos esse capítulo 18, eu vou pedir depois que os irmãos abram lá em Marcos, capítulo 9, versículo de 33 a 37. Vai trazer luz à questão que é colocada no capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma das pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga.
Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Quero pedir aos irmãos que abram, por favor, para nós entendermos por que foi feita essa pergunta no início do capítulo 18, e que os discípulos eles estão perguntando quem seria, porventura, o maior no reino dos céus. Vejam que o contexto do texto está em Marcos 9. Vamos dar uma olhada aí? Marcos 9, 33. Nós vamos entender que Jesus já estava sabendo o que aqueles seus discípulos estavam confabulando, o que eles estavam ali pensando a respeito do que eles gostariam de pedir a Jesus. Vejam aí Marcos 9, de 33 a 37. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, acabamos de ler a Tua palavra de forma tranquila, suplicamos que o Senhor conduza no entendimento do texto sagrado, rogamos ao Teu Santo Espírito que fale aos nossos corações nessa noite. Assim, humildemente, nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Quando se fala a respeito do reino de Deus, dentro da teologia ou das teologias, os livros de teologia falam de uma forma muito extensa sobre o reino de Deus. Falam sobre o reino de Deus que virá, ou o reino de Deus em que nós estamos vivendo. Dentro da teologia reformada, nós conhecemos aquele chavão do já e ainda não, que significa: o reino de Deus começou em Cristo, mas algumas outras coisas acontecerão no futuro. E eu queria fazer nessa noite uma abordagem a respeito do reino de Deus hoje. Nós, como filhos de Deus e que fazemos parte deste reino, que se chama o reino de Deus, ou o reino dos céus. Nós vamos encontrar as duas palavras, na Bíblia, porém elas são sinônimas. Vejam que Jesus, ele está na companhia dos seus discípulos, e Jesus vai dizer a respeito da sua morte. Ele vai falar que será crucificado, ele será então entregue aos homens, porém, ali no meio daquela situação tão triste e séria, os discípulos estão discutindo poderes.
dentro do reino, a visão deles é uma visão equivocada. Eles estão olhando para o reino não como o reino eterno de Jesus Cristo, o reino eterno de Deus, o reino de Deus que chegou a cada um de nós, como nós fazemos parte hoje. Ele não é um reino étnico, ele não é um reino religioso, ele é o reino de Deus. Esse é o reino que Jesus está falando. E o reino de Deus, ele é o avesso do reino dos homens. Enquanto os homens precisam de poder para manter-se em seus reinos, eles precisam de armas, o reino de Deus, ele é pacífico, ele é amor, ele é justiça. E diante daquela caminhada de Jesus com os discípulos, Jesus falando de amor, Jesus ressuscitando mortos, Jesus curando enfermos, leprosos, cegos de nascença, Jesus andando por sobre as águas, todos esses milagres, ainda assim não tinha trazido uma certa sensibilidade ao coração dos discípulos. Eles estavam então ainda, lamentavelmente, acreditando que eles poderiam ter um cargo num governo futuro, que subjugaria o governo romano. E eles estão falando de poder. No teu reino, Senhor, eu serei o quê? O ministro, o secretário, primeiro-ministro, eu estarei em que gabinete, eu estarei em que órgão de governo, aonde o Senhor vai me colocar? Veja então que a visão lamentável dos discípulos, eles andam com Jesus, mas eles ainda não enxergam o reino de Deus. Irmãos, podemos estar na igreja, mas ainda não fomos inseridos no reino de Deus. Muitas das nossas discussões, por vezes, elas não têm a ver com o governo divino e com o reino de Deus. Veja que o texto fala de pequeninos. Os pequeninos são aqueles que adentram o reino de Deus com sinceridade. São aqueles que são chamados pelo Senhor e que fazem parte do reino de Deus. E por vezes nós estamos dentro da igreja e não podemos nos surpreender que os nossos temas e os nossos assuntos têm afastado os pequeninos, porque não estamos entendendo a mensagem do reino de Deus. Há algo muito chocante logo no início do texto. Acompanhe comigo, diz assim, naquela hora, Mateus 18, tá? Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, olha que coisa chocante, se vocês não se converterem, vocês não farão parte do meu reino. É algo profundamente constrangedor. Veja que Jesus, como bom pastor, ele não repreende aqueles homens, mesmo sabendo que eles estão lutando por poder, eles estão, lamentavelmente, querendo saber como poderiam ser um mais do que o outro, ou como um poderia subjugar o outro. Mas Jesus, amorosamente, ele vai tratar o coração dos discípulos como o Senhor trata os nossos corações. Jesus não grita, Jesus não repreende, Jesus não dá uma reprimenda e dizer: poxa, vocês andam comigo há quanto tempo? Será que vocês não se tocaram? Por vezes nós falamos assim, né? Vocês não perceberam de tudo que eu tenho ensinado a vocês? Não, ele não faz isso. Ele chama uma criança, como nós vimos a nossa princesinha aqui, inocente, linda, simples. A criança confia, a criança acredita. E veja o que Jesus faz com aqueles homens. Eles acreditam que estão no reino de Deus. Eles acreditam que podem dizer o que para Jesus e o que se deve fazer dentro desse reino.
E Jesus vai graciosamente dizer: olha, se vocês não passarem por um nascimento que vem do alto para o coração de vocês, vocês não fazem parte do reino de Deus. É por isso que vocês estão discutindo esse assunto, porque vocês não são convertidos, porque vocês não foram tratados por Deus. E Jesus graciosamente traz a criança. Ele então vai tratar o coração daqueles homens que estão cegos pelo poder deste mundo, tomados pelo poder deste mundo. Coloca a criança na frente daqueles marmanjos, como se eles acreditassem que eles já estivessem no reino de Deus. Os discípulos estavam acreditando como se eles pudessem dizer alguma coisa a respeito do reino de Deus. Olha que coisa grave, irmãos. Logo no início do texto, Mateus, aquele que era o cobrador de impostos, ele coloca isso de uma forma sublime, amorosa e ao mesmo tempo direta. Mostra que aqueles homens não estão entendendo nada a respeito do reino de Deus. Vocês não compreendem o que é o reino de Deus, porque se vocês entendessem o que era o reino de Deus, vocês não estariam discutindo esse assunto. E a grande preocupação de Jesus como pastor de nossas almas é a respeito dos pequeninos. Ora, irmãos, por vezes as nossas discussões dentro da igreja são tão parecidas ou tão semelhantes a esta. Estamos discutindo assuntos que não são assuntos do reino de Deus. Ou será que por vezes nós passamos de fato por um novo nascimento? E Jesus então vai trabalhar o coração daqueles marmanjos. Verso 2: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que vocês estão discutindo não é o assunto do reino de Deus. O que vocês estão falando, as preocupações que vocês trazem em seus corações, não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque se vocês fossem convertidos, vocês não fariam essa pergunta tão audaciosa, sem escrúpulo, sem compaixão e sem amor. Veja, irmãos, nós podemos, por vezes, estarmos circunscritos dentro de uma denominação evangélica, dentro de uma igreja evangélica, sermos muito fiéis a uma igreja, mas reagirmos dessa forma, dessa maneira. E só é possível ver o reino de Deus, ou adentrarmos o reino de Deus, se houver conversão, regeneração, novo nascimento em nossas vidas. Porque quando nós passamos por um novo nascimento, a nossa visão se transforma. E podemos, a partir então, como Jesus traz a criança, nós somos tão carregados de pecados, irmãos. Nós somos tão poluídos, tão intoxicados com essa natureza adâmica do pecado, que o referencial que podemos trazer sobre as nossas mentes de simplicidade, de humildade, são as crianças. E Jesus, então, trabalha o coração daqueles homens. Para entrar no reino dos céus, é necessário que haja conversão. E é lógico que os homens, nós não podemos nos convertermos. Nós sabemos que a conversão é um ato extraordinário, é um ato, uma ação de Deus no coração do pecador. Então Jesus coloca aqueles homens contra a parede. Ele literalmente vai colocar aqueles homens porque ele sabe que eles não vão poder mudar a condição deles. Por vezes, irmãos, nós estamos participando de uma comunidade religiosa e não entendemos as mensagens do reino de Deus. A nossa geração, foi chamada para testemunhar a respeito desse reino, irmãos. Veja, Jesus continua: Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança,
Esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Ser humilde, humilhar-se, ter a capacidade de pedir perdão, ter a capacidade de ser tratado, ter a capacidade de que Deus possa transformar as nossas vidas, começar de novo. É isso que Jesus está dizendo. Veja que no reino de Deus agora, Jesus vai trabalhar todo o texto a respeito agora das crianças, dos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pequeninos são todas aquelas pessoas que um dia nós também já fomos, no primeiro amor. Lembra quando nós nos convertemos? Como nós tínhamos a sede para lermos a Bíblia, a sede para orarmos, nós tínhamos a vontade de trabalhar na igreja. São esses pequeninos, são esses discípulos de Jesus, que eles adentram as portas da igreja, mas nós estamos tão velhos e carrancudos com a nossa religiosidade, que nós não prestamos atenção nesses pequeninos. E aqui Jesus mostra um cuidado a respeito do reino de Deus, aqui e agora. O reino de Deus que nós vivemos, o reino de Deus que nós fazemos parte, a responsabilidade que nós temos como membros integrantes desse reino. E veja que Jesus vai falar sobre os tropeços. Versículo 6, acompanhe aí. Qualquer, porém, que fizer tropeçar, a palavra de novo, ênfase, um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Os escândalos, eles existem, e é inevitável que venham os escândalos, mas ai das pessoas que praticam os escândalos de forma proposital, consciente, e que fazem com que esses pequeninos, esses que adentram o reino de Deus, acabam tropeçando. O reino de Deus compreende um cuidado com aqueles que estão chegando no reino. Nós somos cuidadosos com as pessoas que estão aceitando a Jesus. Nós somos cuidadosos com aqueles que estão adentrando o reino de Deus, ou será que nós estamos querendo colocar um pé para que a pessoa possa cair e tropeçar, e cair de cara no chão? Ou por vezes os nossos diálogos não são diálogos do reino de Deus. Nós estamos conversando com as pessoas, com os pequeninos, e falando da vida do outro, carregados de maledicências, carregados de fofoca, nós estamos carregados de pecados, e nós não edificamos a vida daqueles que estão entrando no reino de Deus. Jesus está preocupado. Jesus adverte os seus discípulos. Veja, irmãos, Jesus está exortando os discípulos, assim como hoje Ele está nos exortando. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, versículo 8, acompanhe aí, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Veja que agora, nos versículos 8 e 9, fala assim: uma vez que somos convertidos, uma vez como membros do reino de Deus, nós somos capazes de evitarmos a prática do pecado. Enquanto que lá no finalzinho do versículo 7 diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. E aqui o verso 8 e 7 fala: se podemos evitar, vamos evitar, não vamos praticar. Primeiro porque temos uma comunhão com Deus, e segundo por causa dos pequeninos, porque tem alguém vendo, tem alguém observando. Eu não posso ser pedra de tropeço no reino de Deus. O meu testemunho fala muito mais alto do que aquilo que eu tenho dito, do que aquilo que eu tenho tentado balbuciar às vezes, num púlpito, numa videoaula. O nosso testemunho é muito importante, irmãos. Por isso que é colocado aqui, Jesus está falando, então, se é necessário evitar, evite.
E ele usa termos radicais, furar o olho, cortar um membro do corpo. E é isso mesmo. Porque ele está falando de uma prática feita de forma consciente. Se eu sei que vai fazer o mal, eu corto, eu evito, eu não faço, por causa dos pequeninos do reino de Deus. Depois vem a parábola da ovelha perdida. O reino de Deus agora, ele tem essa preocupação, a preocupação de restaurar, de chamar. E Jesus conta então essa linda história. Versículo 10: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Olha a palavra, novamente, reino de Deus. Os pequeninos. Porque eu vos afirmo que, se os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99, que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que se pereça um só destes pequeninos. Veja, o reino de Deus, a nossa missão como igreja, irmãos, a sua vocação como cristão, é persistir nos pequeninos. Pessoas que estão no início da fé, que são imaturas e que por vezes elas se desviaram. Mas o que nós devemos fazer como igreja madura? Orarmos, ligar, buscar, orientar, e se for possível, se essa pessoa der a nós o espaço necessário, nós vamos buscar essas pessoas. Esse é o nosso papel como igreja. O reino de Deus atuando hoje. E aqui a alegria daquela ovelha que foi então restaurada, que voltou para a comunhão da igreja. Irmãos, quando nós falamos sobre esse tema, é um tema bastante problemático, porque parece que às vezes nós não temos tido a capacidade de sermos reino de Deus. Quando um irmão cai, quando alguém cai, e aí ele volta para a comunhão na igreja, parece que aquele irmão fica estigmatizado com uma marca, e as pessoas ficam o tempo todo lembrando, olha, você sabia que no passado aquela pessoa fez isso? Irmãos, não funciona assim no reino de Deus. O reino de Deus é o avesso dessas coisas, é o contrário disso. É isso que Jesus está falando. Uma vez perdoado, perdoado para todos sempre. Os nossos pecados foram todos eles perdoados por Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus. E Jesus continua a respeito do reino de Deus sobre agora o perdão. Nós nos decepcionamos muito com as pessoas, mas eu tenho uma novidade muito boa para dizer para vocês. Eu também decepciono muita gente. Decepcionei já muita gente. Muita gente que eu não gostaria de ter decepcionado, mas decepcionei porque eu sou pecador. Por eu ser pecador. E parece que o perdão é algo que não tem mais acesso dentro do contexto, vamos dizer, da igreja, que é o reino de Deus. A igreja é só um pedaço do reino de Deus. Só um pedacinho. E quando se fala a respeito de perdão, parece que nós temos um conceito tão errôneo, né? Que nós queremos nos colocarmos como pessoas infalíveis. Ainda mais na minha posição como pastor. Eu nunca imaginei que o pastor pudesse errar. Eu nunca imaginei que o pastor pudesse falar isso. Eu nunca me imaginei que o pastor... Irmãos, eu sou um pecador. Eu tenho um chamado de presbitério, como presbítero docente. O meu ministério na igreja é o ensino, mas eu sou tão pecador como qualquer outra pessoa, membro do reino de Deus. E falar de perdão hoje é um assunto que está escasso dentro das igrejas. E o reino de Deus, ele é feito de quê? De perdão. Perdão, irmãos. Perdoar de verdade. E veja, Jesus então vai falar sobre a questão do irmão culpado, né? Se teu irmão pecar, veja, Jesus coloca aquela criança no meio,
Os discípulos estão assim, como se fosse como ali num U, né? Todos ali ouvindo o ensino de Jesus, e Jesus está falando que é o reino de Deus. O reino de Deus restaura, o reino de Deus é amor, o reino de Deus é perdão, o reino de Deus é a capacidade que o Senhor coloca em cada um de nós estamos buscando aqueles que estão perdidos, e que um dia foi membro da igreja. O reino de Deus é composto pelos pequeninos, e a preocupação de Jesus com os pequeninos trata justamente pelo mau testemunho daqueles que são mais velhos, ou daqueles que não passaram pela conversão. Se teu irmão, verso 15, pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, só vocês dois. Houve uma falha, houve um pecado, houve um problema, eu vou conversar com ele, eu vou conversar com ela. Só vocês dois. E veja que o reino de Deus, ele é de restauração. É uma restauração. Viver na igreja, como reino de Deus, é lógico que não é fácil. Não é simples. Nós temos irmãos que estão aqui desde a fundação da igreja, né, Eduardo? São 25 anos convivendo. 25 anos, às vezes, de convivência, de comunhão, como reino de Deus, como igreja, que às vezes você não tem com um parente seu, às vezes um primo, um tio, até mesmo com um irmão, mas você tem com um irmão da igreja. E durante todo esse tempo, tiveram situações em que nós fomos provados, e que a fé, ela foi colocada para que, frente às desavenças, pudéssemos escutar um ao outro, e não nos tornarmos inimigos uns dos outros, porque o reino de Deus não é feito de pessoas inimigas, mas feitas de pecadores, que foram perdoados por Deus, e que ao mesmo tempo nós perdoamos uns aos outros. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é grana, o reino de Deus não é uma ogiva nuclear, o reino de Deus não é blefe, o reino de Deus não são mentiras, o reino de Deus é real. É o avesso do reino dos homens. Esse é o reino de Deus. E a gente entra na coisa mais melindrosa da convivência humana. É quando nós erramos. E queremos, os dois lados sempre quer ter razão. Mas veja que Jesus fala, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Ele te escutou. Você é meu irmão. Nós passamos pelo mesmo milagre. Nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Você é meu irmão. E eu vacilei. Eu peguei um dinheiro, prometi a você que ia pagar, mas eu estou com esse dinheiro há 2 anos e não te devolvi. Eu menti para você. Eu trapaceei. Eu não fui verdadeiro. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, por isso que é necessário sermos como uma criança. Pega a criança. Ela vai falar a verdade, ela não mente. A criança tem transparência. A criança, ela não vai ali ter subterfúgios, recursos, ela literalmente vai chorar e vai dizer, errei mamãe, errei papai. E ela confessa. Nós, hoje pela manhã, nós vimos que devemos amar uns aos outros ardentemente, lá na carta de 1 Pedro, hoje pela manhã, né? O amor fraternal, o amor de Cristo. Se, porém, não te ouvir, verso 16, toma ainda contigo uma das pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ela não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Nossa responsabilidade como membros do reino de Deus, quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós ligamos as pessoas em oração, Senhor, eu te coloco esse irmão que está com o coração endurecido, e um dos
trabalhos mais difíceis do ministério pastoral é quando a gente, infelizmente, precisa trabalhar com um irmão que tem um coração duro e ele não aceita a direção da palavra de Deus, ele não aceita a orientação que é dada pela igreja. Infelizmente, eu já tive essa triste experiência. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com vocês, como reino de Deus. O reino de Deus está aonde os filhos de Deus se encontram. Nós formalizamos os templos, não foi? Nós formalizamos, criamos CNPJ, nada contra, é importante. Mas você pode, como membro do reino de Deus, chamar mais 2, 3 pessoas e trazer um pedacinho do momento do céu naquele encontro com aquelas pessoas, como membros do reino de Deus. É a Bíblia que está falando. Está escrito aqui, meu irmão. Se você é contra, o que há de se fazer, né? O reino de Deus, ele se faz dessa forma. Como eu falei para os irmãos, ele não é étnico. Ele não está ligado a uma denominação, uma placa denominacional, ele não está ligado a uma corrente teológica, mas ele é Cristo, é Jesus Cristo, aonde os filhos de Deus se encontram com o Senhor, passaram pela regeneração de Cristo, são convertidos, e eles agora enxergam como reino de Deus, e se encontram, eles se perdoam, eles se preocupam uns com os outros. E isso não pode ser um discurso vazio quando você sair da porta dessa igreja ali para fora. Isso precisa ser uma prática de vida. Não é à toa que eu escolhi esse texto para pregar nessa noite. Diante do grande peso que é ser pastor de uma igreja. Não é fácil. Preocupar-se com o rebanho de Cristo, e fazer com que esse rebanho entenda que é reino de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha a presunção de Pedro. Nós somos assim, né? Às vezes nós queremos ser como Paulo, como às vezes a gente quer pegar uns personagens bíblicos, não tão quanto Pedro, mas a gente age como Pedro. E eu tenho muito do perfil de Pedro, não vou negar, né? Aquela impulsividade, a vontade de falar sem pensar, fala de qualquer jeito, e sai, e às vezes ofende, magoa. E Pedro é muito presunçoso, ele chega para Jesus e diz: olha, Senhor, se um irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele está achando que 7 é um número muito grande. E Jesus vai lá, não, olha, no reino de Deus, você vai perdoar sempre. É sempre. Jesus vai falar, respondeu-lhe Jesus: não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sempre. Esse é o reino de Deus. E aqui os irmãos, depois Jesus vai contar uma parábola para Pedro. Fala assim: Pedro, vem cá. Jesus é muito paciente, né? Vou contar uma história. Um cara tinha 50 milhões de reais, porque o valor é esse, tá? O cara tinha uma dívida de 50 milhões de reais com o rei, porque ele trabalhava lá na fazenda, no Ministério da Fazenda, ou na Secretaria Tributária, né? Na Secretaria de Fazenda. Você faz, assim que diz hoje, né? E ele estava roubando, esse cara da parábola de Jesus, ele estava tirando dinheiro, e o rei sabia que o dinheiro estava sendo desviado. E Jesus então conta essa parábola para um marmanjo como Pedro, e aquela criança está ali. Veja como são os olhos espirituais.
Jesus precisa trazer uma ilustração. Aí ele vai dizer que aquele cara que devia 50 milhões e que foi perdoado pelo rei, ele tinha um conservo que tinha uma dívida de R$ 1.200, mas ele não perdoou aquele conservo. Ele pegou pela colarinho e quase sufocou o cara e aí jogou lá na masmorra. É isso que Jesus está falando para aquele homem, para Pedro, aquele marmanjão, que se acha o homem tão bom em ter perdoado 7 vezes as pessoas. O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é o aqui e agora, onde nós devemos mostrarmos a preocupação com os pequeninos. E eu quero falar para os meus irmãos mais antigos aqui da igreja, de uma maneira muito pastoral. Vamos tomar o máximo de cuidado, porque os que estão adentrando na nossa igreja, eles estão precisando de referenciais. Eles precisam de referenciais. Referenciais espiritualmente, moralmente, biblicamente. E a preocupação de Jesus no reino de Deus é com os pequeninos. Amém? Que Deus esteja, irmãos, abrindo os nossos olhos. Que Deus esteja nos motivando diante da responsabilidade que temos como membros do reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, humildemente nós ouvimos a Tua palavra. O Senhor sabe como eu subi aqui nesse púlpito. E se não fosse a Tua palavra, Senhor, só a Tua compaixão e a Tua misericórdia sobre a minha vida é derramada, Senhor. Peço, Senhor, pelos irmãos, pelos amigos, visitantes, todos que vieram essa noite, que possamos ter o coração de uma criança, um coração de alguém que foi convertido, e ter um olhar de simplicidade. Os tempos são difíceis, muito difíceis, porque as pessoas não querem ser discípulos de Jesus. As pessoas querem ser, lamentavelmente, telespectadores, querem participar de todo tipo de evento religioso, mas, humildemente, nós te louvamos por esse texto. Encoraja-nos, Senhor, diante daquilo que nós já sabíamos que deveríamos fazer. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém.